Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 19. Nós vamos cantar nosso louvor predileto. Mais sublime do que os céus. Jesus é mais sublime do que os céus. Porque na verdade, dentro da vida o seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e o seu corpo viu a corrupção. E de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele justificado todo aquele que crê. Mas aquele a quem Deus ressuscitou dos mortos, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por esse se vos anunciar a remissão dos pecados, de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele justificado todo aquele que crê. Mais sublime do que os céus. Glória a Deus, aleluia. Ele é mais sublime do que os céus. Você sabe disso, né? A Bíblia tem falado para nós. Jesus, mais sublime do que os céus. Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 19. Amanhã também é versículo até o 19, dois capítulos igual. Está chegando, filho, do Pentateuco. Tem 10 capítulos, vai faltar. 1451 anos antes da era cristã. Antes de Cristo. Isso é mesmo. O açoite, quando houver contenda entre alguns de vós e vierem a julgamento, para que os julgue e absolva ao justo e condene o iníquo, não se deve
tolerar iniquidade, né? Amém? Não se deve. Por isso, pela lei tinha que ir para julgamento, para aniquilar a iniquidade. Versículo 2. E será que se o delinquente merecer ser açoitado, então o juiz o fará se deitar na terra, para que seja açoitado diante de si. E o número de açoites será segundo a sua culpa. Pequena culpa, pouco chicote. Muito pecado absurdo, aqui ele seria mais chicoteado, mas tinha que cumprir, né? Glória a Deus. 3. Farás que lhe dê 40 açoites, não mais para que se lhe fizer dar muitos açoites, a mais do que esses, envileça-se o teu irmão diante dos teus olhos. 40 é o número da prova da parte de Deus. Entretanto, dito castigo é apresentado pelo juiz e de maneira nenhuma pelos indivíduos que faz justiça por si mesmos. Você vê que Deus sempre usou esse 40 dias e 40 noites. A punição à geração corrompida do dia de Noé. 40 dias e 40 noites. Deus punindo com a chuva as fontes de abismo e as janelas do céu se abriram, e choveram durante 40 dias e 40 noites, né? Você encontra esse número 40 lá em Noé, no Elias, andar 40 dias e 40 noites. Você encontra lá no Moisés no monte, 40 dias e 40 noites. Você encontra Jesus fazendo a última prova no deserto, preparando 40 dias e 40 noites, sem comer pão, onde ele foi tentado pelo diabo. Porque ele estava punindo alguma coisa. O seu trabalho estava se preparando para a punição de Satanás. Né? Então, é o número de 40, é o número da prova da parte de Deus, né? Glória a Deus, aleluia. 4. Não atarás a boca ao boi que debora. Ao deixar o boi sem focinheira, quando se debora o grão, era para que o animal pudesse estar livre para comer o grão, do qual seu trabalho tirava da casca. Essa proibição, portanto, estava demandada por um cuidado dos direitos e reclamações de animais empregados no trabalho, mas nisto se envolve como principal causa de que todo trabalho deve ser justamente recompensado, né? Se até o boi era recompensado pelo seu trabalho que estava fazendo, imagina se Deus não vai recompensar alguém que está trabalhando quando ele manda, viu? Ou de homem. Dali Paulo utilizou esse mesmo versículo para
declarar a necessidade de apoiar a obra de Deus. Né? Vamos lá no livro aos Coríntios 9. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios 9. Glória a Deus, aleluia. Santo é Deus. Oh, glória, aleluia. Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Né? Cinco. Quando irmãos estiverem morando juntos e morrer algum deles e não tiver filho, a mulher do morto não se casará com um homem estranho de fora. O seu cunhado estará com ela e a tomará por sua mulher e fará com ela a obrigação de cunhado. Quer dizer, se ele não tiver já casado, ou se a mulher não tiver filhos. 6. E será que o primogênito que ela der a luz será sucessor do nome de seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel? Escrever-se-á no registro da família como herdeiro do que morreu, e perpetuará seu nome. Isso tinha que ver com o fato de que o Messias viria de uma certa família, de Israel. Dali, cada família tinha que guardar-se intacta, o mais que fosse possível. 7. E se o homem não quiser tomar a sua cunhada, irá então a sua cunhada à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado não quer suscitar nome a seu irmão em Israel, não quer cumprir comigo o dever de cunhado. Olha, ali ia fazer uma queixa aos anciãos, paponeiro, está rejeitando. 8. Então os anciãos daquela cidade o farão vir e falarão com ele. E se ele se levantar e disser: não quero tomá-la. 9. Se chegará então a sua cunhada a ele diante dos anciãos e lhe declarará, descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e falará e dirá: assim será feito ao varão que não edificar a casa de seu irmão. 10. E o seu nome será chamado em Israel a casa do descalçado. Um exemplo disto se encontra em Gênesis 38. Até muito antes que se deu a lei. Vamos lá? No Gênesis 38, para ver o que está dizendo. Capítulo 38 de Gênesis. Judá, né? Itamar, né? Aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa
de um varão de Adulão, cujo nome era Ira, ou Hira, né? Hirá. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Suá. E tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Er. E tornou a receber e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho e chamou seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando era o tempo. Judá, pois, tomou uma mulher para ele e o seu primogênito. E o seu nome era Tamar. Ele, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente a ela, a seu irmão. 10. O que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá, e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tiná. E ele e Ira, ou Hira, seu amigo, o adulamita, e dera aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tiná, a tosquiar as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez e cobriu-se com o véu e despassou-se e assentou-se à entrada das duas fontes, que estão no caminho de Tiná, porque viu que Selá já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dás-me
penhor até que eu envie. Então ele disse: que penhor é que te daria? E ela disse: o teu selo e o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu? Glória a Deus. E entrou a ela, e ela concebeu dele. 19. E ela levantou-se e foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito, por mão do seu amigo, o Adulamita, para Tamar. O penhor da mão da mulher, porém, não o achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho, junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: não achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-o ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não o achastes. E aconteceu que quase 3 meses depois dera aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. E tiraram-a fora. Ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são estas coisas, eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é esse selo, e estes lenços, e este cajado? E conheceu os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar, meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando à luz, que um pôs fora a mão. E a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: como tens tu rompido sobre ti, e a rotura, e chamar o seu nome Perez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamara o seu nome de Zerá. Amém? História. Ela usou, ela tinha que receber o filho dele. O primeiro filho tinha que deixar nome, por isso ela disfarçou de prostituta e quem deu de quem ela concebeu foi de seus próprios sogros, né? E não escapou tinha falado para ela que dava o terceiro filho não deu, tinha que se cumprir, né? E Deus não se escapa, né? História complicada, né? 10. Glória a Deus, aleluia.
11. Quando pelejarem dois homens, um contra o outro, e se achegar a mulher de um para livrar a seu marido da mão do que o fere, e colocar a sua mão e lhe pegar pelas suas vergonhas, não induzirá tal dano, porque machucará os testículos, o que lhe poderia fazer com que o homem fique estéril. Cortar-lhe-ás então a mão, poupará o teu olho, não há pesos, né, justos e medidas injustas, né? Não há pesos justos e medidas justas. 13. Não terás vários pesos em tua bolsa, um grande e um pequeno. 14. Não terás dois tipos de efa em tua casa, um grande e um pequeno. 15. Pesos inteiros e justos terás. Efa inteiro e justo terás, para que os seus dias sejam prolongados sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. 16. Porque a abominação é ao Senhor teu Deus. Qualquer que faz isso, qualquer que comete injustiça, a honestidade em todas as coisas, viu? Ser honesto e justo. 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho? Que quando saía do Egito? Lembra-te, está mandando lembrar. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito? 18. Que te saiu ao encontro no caminho e desbaratou na tua retaguarda todos os débeis que ia atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Amaleque foi sem misericórdia, né? 19. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de teus inimigos em redor na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para que a possuas, que apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueça disso, tá bom? Tem que ser destruído completamente o Amaleque, mas o mesmo não acontecerá ao egípcio. O egípcio mostra o homem como tal. O amalequita, o homem como agente disposto ao mal. Significa que a atitude do cristão para com o homem ordinário do mundo é necessariamente diferente para com os inimigos, dispostos e determinados contra a bondade e a justiça. Deus que condenou a Amaleque, a extinção completa, era o mesmo que Deus quem meigamente abrigava o pássaro pequeno do versículo 22, 6. O mesmo Deus apareceu em carne e em Lucas 12, 5, 6. Ensinou que não que sustente ao passarinho, também lança o malvado no inferno. Além disso, Amaleque
na tipologia bíblica é um tipo da carne, né? Que tem que ser erradicado do coração e da vida dos crentes. Só se realiza isso quando quando nós crentes coloca a sua fé exclusivamente em Cristo e a cruz. O que logo dá ao Espírito Santo a liberdade de ação para operar em nossa vida. E somente isso pode concluir esta tarefa. Romanos 6, 3 a 14 e Gálatas 5, né? Mas nós vamos fazer aqui Deuteronômio 22, 6. Deixa eu estar aqui perto, né? Deuteronômio 22, 6, né? Essa Bíblia está toda amassada. Tem que amassar ela. Se sentar para arrumar. Ai, meu Deus, como é que ela... Deuteronômio 22, 6. Oh, glória! Santo Deus de poder! Quando encontrares algum ninho de... Deuteronômio 22, olha aqui. 22, 6. Quando encontrar algum ninho de ave no caminho, em alguma árvore, ou no chão, com passarinhos, ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos, ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os ovos, os filhos. Amém? Agora vamos para Lucas. Para Lucas 12, 5, 6. São Lucas, Santo Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 12, versículo 6. Vamos lá. Glória a Deus. 5, 6. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno, assim vos digo. A esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 cetis. Nenhum deles está esquecido diante de Deus. Agora vamos lá para Romanos 6 e 3, né? 14. Glória a Deus, aleluia. Depois Gálatas 5. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como
Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na sua semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto que nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reina, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Oh, glória. Gálatas 5. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça, tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Amém? Vou ficar aqui. Muito obrigado, Jesus. Eu te louvo por esse momento. Muito obrigado, Pai. Prospere em nossas vidas grandeza, poder e autoridade. Muito obrigado, Jesus. Salva nós. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja derramada em nossos corações, desde agora para todos sempre. Assim seja. Amém. Povo de Deus, a paz do Senhor. Amém. Você que escutou, você que está escutando, muito obrigado pela sua atenção, pelo ouvir, ter dado vida à palavra de Deus. Que Deus te conceda a recompensa em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Você que vai acompanhar esse canal a cada dia, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida. Em nome de Jesus, Deus, salva nós. Em nome de Jesus, amém.